professor com deficiência, será mesmo que tem alguma diferença na sua aposentadoria lá no INSS? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Denis, sou advogado previdenciário aqui da Advocacia Lucas Tubino e eu já te convido para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo e deixar aí nos comentários dúvidas, sugestões que nós vamos responder na medida do possível. Lembrando que vai ter um link aqui na descrição desse vídeo com um texto feito exclusivo para vocês. E dando continuidade no nosso mês de Setembro Verde de luta das pessoas com deficiência, esta dúvida que foi lançada em um vídeo anterior sobre os benefícios da pessoa com deficiência lá no INSS, surgiu a seguinte dúvida: doutor, fala um pouquinho mais da aposentadoria do professor com deficiência. Então nós separamos no vídeo de hoje. Vamos lá, que você precisa entender que existe duas situações aqui. Uma aposentadoria da pessoa com deficiência e nós temos uma aposentadoria do professor. Em ambas as situações, estamos falando daquela situação que contribui para a Previdência Social, ou seja, contribui para o INSS. Nós não estamos falando do professor servidor público que recolhe para um regime próprio. Maravilha? Tenham em mente isso. Agora, a seguinte situação é: dentro da lei da pessoa com deficiência, existe um artigo que menciona que deve ser aplicado o fator mais benéfico, ou seja, a aposentadoria mais benéfica, no caso em que houve ali um trabalho em atividade especial. Antigamente, a aposentadoria do professor era entendida como uma aposentadoria especial penosa. Por isso que existe uma redução no tempo de contribuição, por isso que existe uma redução na idade. E aí você precisa entender qual é a regra mais benéfica. Neste caso, vai depender caso a caso, por isso que é sempre importante buscar o apoio de um advogado previdenciário antes de você fazer qualquer pedido lá no INSS. Tendo em vista esta primeira informação, nós devemos avaliar quais são as regras da aposentadoria do professor. Até 13/11 de 2019 era uma regra, após 13/11 de 2019 é outra regra, existem várias regras de transição e na aposentadoria da pessoa com deficiência só teve uma alteração no critério de cálculo, como nós já falamos no vídeo anterior. Lembrando que aqui no canal também tem um vídeo específico que trago ali muito mais considerações da aposentadoria do professor. Sugiro que vocês vejam esse vídeo também e, lógico, tem um texto lá no nosso blog sobre todas as regras aplicadas para o professor. Mas, em um critério geral, lembrem, até 13/11 de 2019, nós tínhamos 25 anos de tempo de contribuição para a professora, 30 anos de tempo de contribuição para o professor. Não existia uma idade mínima. E quando eu falo professor, não se esqueçam, não é só o docente, é o diretor pedagógico, é o coordenador, é o assessor pedagógico, desde que comprove ali efetivamente e exclusivamente nas questões de ensino básico, fundamental, médio. Maravilha? Então, são essas questões que você deve entender. Lembrando que após 13/11 de 2019, o professor homem precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. Voltando, o professor precisa ter 60 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição como professor. Já a professora precisa ter 57 anos de idade e 25 anos de tempo de contribuição. É lógico que esta é a regra geral atual. Para quem começou, para quem se iniciou na docência ou está ali em uma das regras para a caracterização da aposentadoria do professor, a partir do dia 13/11 de 2019. Maravilha? Se você já estava contribuindo anteriormente, vão aplicar na verdade as regras de transição, as regras de pedágio, que eu não vou falar nesse vídeo porque nós já temos um vídeo exclusivo sobre esse assunto. Já a aposentadoria da pessoa com deficiência, você precisa lembrar que existem duas: a por idade e a por tempo de contribuição.
Em ambas as situações, você precisa comprovar uma carência mínima de 180 meses com a deficiência, independente do grau desta deficiência. Na aposentadoria por idade, a mulher se aposenta com 55 anos de idade e o homem 60 anos de idade. Lembrando que precisa provar 180 meses com deficiência. Nós vamos falar daqui a pouquinho como comprovar esta questão da deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, existem ali alguns graus, que é a grave, moderada e a leve. Em cada uma dessas situações, exige um tempo mínimo efetivo de estar com a deficiência, em algum grau desta deficiência. Para você que quer ver, quer saber mais, clique aqui no link e leia sobre esta parte no nosso vídeo. Inclusive, no vídeo anterior, nós falamos quais foram as alterações da reforma da Previdência Social em relação à aposentadoria da pessoa com deficiência. Por isso que é tão importante saber que tanto na aposentadoria do professor quanto na aposentadoria da pessoa com deficiência existe uma redução no tempo de contribuição e existe uma redução na idade e deve ser aplicado qual for o mais vantajoso. Dentro da reforma da Previdência Social, a alteração significativa que teve foi para a aposentadoria do professor. Mas se você é professor com deficiência, pode-se valer da regra da aposentadoria da pessoa com deficiência, que é mais vantajosa. Mais uma vez, lembrando, busque o apoio de um advogado para que ele faça um cálculo a respeito disso. E também a mudança que teve com a reforma da Previdência, que é discutível dentro da Justiça, é o critério de cálculo da aposentadoria da pessoa com deficiência. Então vale a pena você descobrir se a sua deficiência pode ou não ser ali um fator determinante para este reconhecimento deste benefício. Lembrando que a prova a ser feita, você precisa ter documentos médicos. E esses documentos médicos podem ser diversos, mas deve ser o documento mais antigo para caracterização do início da sua deficiência. Isso é o que exige a lei específica da aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas é lógico que dentro da Justiça é possível discutir a respeito disso. Gostou dessas dicas? Vá lá no nosso blog e saiba mais a respeito. É um prazer tê-los aqui e nos vemos na próxima semana. Um abraço e até mais!